Olá, viva, bem-vindos ao da Talk Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos connosco Francisco Esteves. Ele é de Lisboa, é licenciado em Microbiologia e Genética pela Faculdade de Ciências de Lisboa. Tem um doutoramento em Neurociência pela Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, onde também praticou yoga, artes marciais e meditação. Olá, Olá, Francisco. Filomena. Muito obrigado pelo convite, desde já. Grato por saber de mim, me convidar para vir aqui partilhar um bocado destas questões que nos inquietam, se calhar a todos, a si e à sua audiência. Muito obrigada, Francisco. É um prazer enorme também tê-lo aqui conosco. Francisco teve todo este percurso. Atualmente considera-se um professor do bem-estar, é life coach, e o seu método combina conhecimentos de neurociência com técnicas de meditação. Portanto, uma vida académica passada na ciência e agora a adicionar, digamos assim, a valia da meditação, esta prática meditativa, ou seja, há um encontro seu com a espiritualidade. E era esse encontro que nós gostaríamos de saber, por isso começávamos por conversar para saber todo o seu percurso, não é? Que o levou à escolha da área científica, área de estudo e também o encontro com a espiritualidade. Ok, muito bem. Portanto, desde pequenino eu sempre fascinado com os animais e com a vida. Portanto, a biologia veio um bocado daí. Eu, depois, na adolescência, comecei a ler muitos quadradinhos da Marvel, né, que agora há filmes e filmes e filmes. Antes não havia os filmes, só havia os quadradinhos. Então, na altura, estava muito na moda a genética, por causa do X-Men, não é? E então aquela ideia toda de perceber como é que a genética funciona, de poder usar a genética para melhoramento e superpoderes e essas coisas, foi uma semente que foi ficando. E pronto, e já os meus pais também são mais virados para as ciências. A parte da espiritualidade, penso que esteve sempre comigo numa questão da curiosidade, porque é uma das minhas características principais é a curiosidade. E pronto, e a ciência pareceu-me desde o início uma boa maneira de satisfazer essa curiosidade, porque permitia que qualquer resposta que eu alcançasse abrisse mais um leque de perguntas ainda maior. E é isso. Nós, na ciência, nunca atingimos a verdade, vamos tentando excluir aquilo que não é. Okay? O que a ciência nunca diz como é que é, porque a partir do momento em que há uma descoberta, abre logo imensas questões, portanto já não sabemos como é que é outra vez. E, portanto, fui na direção das ciências, a espiritualidade. Eu, em adolescente, também tinha muita curiosidade pela filosofia, li bastante filosofia, li algumas coisas do oculto, tentava perceber os Rosa Cruz e os Templários. Sim. Portanto, havia aí uma curiosidade não é, que vem da tradição católica. Mas nunca fui religioso no sentido de procurar a prática, de procurar o dogma, de procurar o grupo na religião. Portanto, fui estudando a biologia e quando chego aos Estados Unidos, justamente à Califórnia, aquilo, o sul da Califórnia é uma terra muito de hippies, como podem imaginar. E então eu estava numa universidade onde havia uma oferta gigante de tudo o que era atividades extracurriculares. Eu tinha o meu doutoramento para fazer e a certa altura estava a reparar que com aquelas Coca-Colas e batatas fritas todas, não é? Estava aqui a surgir muito volume na minha zona média e tinha que fazer alguma coisa quanto a isso, não é? Porque já estava muito parado, só estar no laboratório a trabalhar e depois ao almoço beber Coca-Colas e batatas fritas, aquilo não me estava a correr muito bem. E resolvi ir reatar as artes marciais, que eu já tinha praticado artes marciais antes da faculdade, tinha praticado artes marciais japonesas, o jiu-jitsu japonês, e
queria experimentar uma nova, a oferta era gigante naquela escola, na universidade, não sei quantos cursos de artes marciais diferentes é que eles tinham, mas tinham todas, desde a espada ao kendo, ao boxe, tinha tudo, 4 ou 5 sabores diferentes de karaté, não sei quantos sabores de kung fu, uma oferta mesmo estonteante. Diversificada. Sim, estonteante mesmo. E eu, pronto, como é que eu vou escolher? Vou escolher um, li as descrições, tal, li um que com o qual me identifiquei, que era um estilo de karaté mais, assim, mais virado para o desenvolvimento pessoal e menos para a competição, e fui experimentar. E pronto, conheci o professor, identifiquei-me, gostei, estive ali um mês naquilo, e a certa altura, uma colega do laboratório diz: já experimentaste o yoga? O yoga é muito giro também, porque é que não vamos fazer yoga também? É muito interessante, se calhar tu vais gostar, porque tu gostas dessas coisas assim, um bocado diferentes e tal. E eu, ok, vamos experimentar o yoga, tinha experimentado o yoga. E qual é a minha surpresa quando eu entro na aula de yoga? O professor era o meu professor de karaté. Okay. Então. Mas a composição da aula era completamente diferente. Na aula de karaté eram pessoas muito jovens, não é? Tens energia para andar ali aos saltos. Na aula de yoga eram mais pessoas um bocado acima da minha faixa etária, mas é uma aula de yoga muito calma, ok? E era o mesmo professor. Eu fiquei assim um bocado, então, mas o que é que passa aqui? Mas pronto, agora estou aqui, vou fazer a aula. Fiz a aula e gostei muito. Fiquei logo super impressionado e percebi, não é, que aquilo é que era, o professor é que era a coisa importante ali naquilo. E depois eu fui falar com ele no fim, então professor, isto até yoga, faz as duas coisas, como é que é? E ele, sim, e nenhuma delas coisas não era o trabalho dele, ok? Ele trabalhava num banco, um executivo, ok? Portanto, uma posição, não tinha nada a ver com aquilo. E isto é a mesma coisa, não digas a ninguém. Ou seja, era professor de yoga clandestinamente, quase. De yoga e de karaté, que era a verdadeira paixão dele. Depois tinha o trabalho dele do dia a dia, que era um executivo de comunicação, na verdade, da comunicação. Okay. Portanto, era um professor fantástico, um conhecimento super profundo, com uma linhagem impressionante, quando começávamos a ver de onde é que ele tinha aprendido as coisas. Inclusive pronto, familiar e tudo, já de pessoas relacionadas à espiritualidade mesmo. E eu fui ficando com ele. Ele foi o meu professor, não é? Digamos, para abarcar o karaté e o yoga todos juntos, era o meu professor de desenvolvimento pessoal. Ou o que também pode ser visto como uma espiritualidade. Porque, não é? Porque a pessoa começa a ser melhor para quê? Porquê? Não é? Qual é o sentido que isso faz? Porque é que eu hei de ser melhor? Porque eu não me aceito como sou? Ou às vezes, porque eu não me aceito como sou, faço coisas erradas, mas isso também pode ser eu ajudar-me a fazer coisas melhores. Mas tem que haver um propósito. E qual é o propósito? E depois, à medida que vamos à busca destas respostas, as perguntas começam a ficar cada vez mais complexas, não é? E acabamos na espiritualidade. E eu lembro-me perfeitamente desse momento em que tive assim um acordar para o que eu vou chamar uma ligação com algo maior. Uhum. Até ali eu pensava muito, questionava muito, utilizava muito racionalismo, materialismo, o método científico, sem dúvida, e continuo a usar, mas não sentia realmente que estava ligado a algo maior. E foi numa aula de yoga super banal, como tantas aulas de yoga que eram a hora de almoço, que nós fazíamos ali. E fizemos a aula de yoga toda, fazendo vários exercícios, pranayamas, e no fim havia sempre a shavasana, não é? A posição do morto, e em que se faz uma meditação guiada. E foi uma meditação guiada que eu já tinha feito várias vezes, ok? Não havia ali nada de especial naquele dia que me pudesse preparar para o que eu ia sentir. E foi... Estava a acontecer dentro do Francisco, na realidade. Pois, exatamente. Foi um processo que se foi acumulando, não sei, 1 ano ou 2, que eu já andava ali naquelas práticas.
E foi eu lembro-me qual era a meditação, não é? Uma meditação em que visualizamos cada vez, não é, uma distância maior do nosso local físico, até de começarmos a ter uma perspectiva cósmica, e depois assim que conseguimos ter a perspectiva cósmica, entramos na parte da fusão, e depois na parte das cores e dos chakras e das ativações, e naquele dia aquilo foi o clichê da coisa do somos realmente, não há as várias divisões da matéria, é tudo um contínuo. Exato. E nós somos uma manifestação desse contínuo. Ou seja, percebeu em si esse conceito da unicidade da realidade. Isso, exatamente. Senti. Perceber, se calhar ainda não percebo muito bem, mas senti Exato. mesmo essa unicidade da realidade. Excelente, obrigado. E pronto, e quando foi para abrir os olhos, né? Abrir os olhos, assim um bocado como, uau, o que é que se passou aqui? Eu não disse nada, fiquei em silêncio. E pronto, e foi isso. E depois, um dia muito mais tarde, falei com o meu professor e ele disse, pois, às vezes acontece. Mas que isso não me distraísse, ok? Que o que é importante mesmo é que nós fazemos todos os dias, como tratamos as pessoas, e realmente conseguir todos os dias tentar ser um bocadinho melhor para comigo e para com os outros. Não é? Ok, portanto foi nesse momento em que a meditação também começou a perceber a meditação. Sim, porque pronto, nós tínhamos a nossa prática de Karaté, que pode ser considerada às vezes uma meditação em movimento, não é? Aquela parte das formas do Karaté, que também há no Tai Chi, são um estilo de danças, não é? Que pode ser considerada uma meditação em movimento. Depois nós tínhamos retiros, nós tínhamos 2 retiros grandes por ano e 2 pequenos. E nos retiros grandes, aí sim, fazíamos meditação do estilo sentada, ok? Várias técnicas, mindfulness principalmente, e depois outras com outras visualizações mais derivadas dos estilos yógicos. E depois, nesses retiros, nós tínhamos muitos professores convidados, okay? De outras áreas. Tanto de outras áreas das artes marciais, como às vezes outras áreas mesmo, tipo Feng Shui. Okay? Às vezes aquilo, Califórnia, ok? Portanto, exatamente. Muito mente aberta. Portanto, havia ali uma mistura muito grande. Nós tínhamos nesses retiros, não é? Tínhamos uma rotina quase de mosteiro. Não é? Acordávamos às 6 da manhã, meditação sentada, às 6h30. Às 7, Tai Chi, das 7 às 8. Depois pequeno almoço. Depois Karaté a manhã toda. Almoço. Karaté a tarde toda. Não, mentira. Cânticos a meio do dia. Om e coisas assim, a seguir ao almoço. Que era mais difícil, porque dava vontade de adormecer. Mais Karaté. Depois, à noite, aulas teóricas. Mais uma sessão de meditação sentada antes de ir para a cama. E repete tudo no dia a seguir, e no outro, ok? Disciplina e rigor máximos. Sim. Exatamente. Sim. Mas ali, não é, com o grupo e com o ambiente, e a pessoa vai para aquilo, não custa nada. No dia a dia, levantar da cama de manhã, para mim, sempre foi um suplício, até hoje. Não é? Sim. É cada vez mais fácil, mas continua a não ser uma coisa trivial para me levantar de manhã na cama a 1 hora só porque sim. Mas ali não, aquilo era, sim, já. Saltava da cama. Exatamente, ia todo entusiasmado para a meditação. Muito bem. Foram alguns anos em que fazíamos isso. Ok, muito bem. Muito bem a minha experiência. Claro que sim. E de muito valor. E Francisco, para quem nos está a ouvir e não sabe o que é o mindfulness, podia-nos explicar como é que se pratica e quais são os benefícios associados? Ok. O mindfulness é uma prática originalmente religiosa que vem do budismo, em que no budismo
eles defendem que para conseguir atingir a iluminação, não é, e a liberdade plena, primeiro é preciso envolver a concentração, ser capaz de não nos distrair, ou seja, ser capaz de olhar para a realidade mesmo sem distrações. E mindfulness é essa prática de concentração. Entretanto, originalmente, não é? Nos textos do budismo, só que, entretanto, as mentes ocidentais começaram a ver que havia efeitos secundários dessa prática de concentração que eram altamente benéficos, como, por exemplo, o relaxamento. Não é? Traz muito alívio ao stress, aquela prática de concentração. Não é uma coisa que a pessoa está-se a aprender a concentrar e fica mais relaxada ainda. Como é que é isso? Não é uma coisa que siga. E há um senhor, que é o Jon Kabat-Zinn, que, de facto, faz esse aporte, tira tudo o que é roupagens religiosas às práticas e traz as práticas para o meio médico, nomeadamente inglês, e consegue, de facto, fazer com que se torne um tipo de terapia que é o Mindfulness-Based Stress Reduction, portanto, redução de stress baseada em mindfulness, que é todo um programa, está disponível em muitos sítios hoje em dia, entretanto já existem de várias formas. E o que é o mindfulness, essencialmente? Uma definição, mais assim, do campo das neurociências ou do campo mais científico é conseguir prestar uma atenção que não julga. Okay? Conseguir prestar uma atenção que não atribui juízos de valor, em que consegue realmente prestar atenção ao que está a acontecer sem pôr outros atributos em cima, não é? Porque nós vemos uma ave voar, vemos, ai que grande, ai que pequenina, ok? Isso tudo bem, mas agora está a fazer barulho, está-me a incomodar, lembra-me da minha tia, isso são tudo atributos que nós pomos em cima. E o mindfulness é realmente conseguir cultivar essa atenção em que nós estamos a ver a coisa, vemos a coisa e não lhe acrescentamos nada. O que é que isso faz? Isso permite com que os nossos filtros que nós usamos para ver a realidade vão ficando cada vez mais fracos. E no expoente máximo teríamos quase acesso à realidade diretamente, porque a nossa atenção é tão focada que consegue furar através dos nossos filtros que a nossa mente nos põe e ver realmente o que é pelo que é, ok? E dizem os sábios que quem experiencia isso sente uma felicidade de estar vivo, uma coisa incomparável, que o sofrimento deixa de existir, a dor continua, mas o sofrimento deixa de existir, ok? Porque a dor é uma coisa objetiva. Uma pessoa bate com o dedo pequenino do pé no canto da cama, dói. Claro. Agora, pode ir a resmungar até à sala, ou pode dizer, doeu, ok. Já passou? Não passou? Ainda não passou, ok. Já passou? Não passou? Ok. Claro. A dor, ok, a dor é inevitável, mas o sofrimento é que é opcional. Não é? E, portanto, o mindfulness ajuda a pessoa a viver um bocadinho mais assim. A prática é a prática da concentração e a partir do momento em que a pessoa vai desenvolvendo essa prática da concentração, começa a perceber quando é que não está concentrada. E a pessoa, quando não está concentrada, é que muitas vezes os nossos demónios surgem e as vozes negativas vêm. Ok. E, portanto, a pessoa com a prática começa a perceber, estou a entrar numa linha de pensamento que não me serve neste momento, não tenho que entrar, posso deixá-la correr. E por contra vem de certeza, não é? Porque os nossos cérebros, é a função dos nossos cérebros, pensamos enquanto mais um órgão do corpo humano, cada órgão faz umas coisas, não é? O estômago faz ácido hidroclorídrico. O cérebro faz pensamentos. Não é? Quando nós temos comida no estômago, é preciso ácido hidroclorídrico. Quando não é, se tivermos esse ácido a ser libertado, é desconfortável e faz-nos mal. O cérebro é igual. Estamos a ter pensamentos. Se esses pensamentos são adequados ao que nós estamos a fazer, muito bem, está a correr bem. Agora estamos a ter pensamentos que não têm nada a ver com o que nós estamos a fazer naquele momento, pode ser muito mal para nós. Okay? Claro. E o mindfulness ajuda justamente a navegar isto e a aliviar um bocado. Ok. A diminuir um pouco, a diluir um pouco a mente egoica, a não ser quando ela é precisa para, enquanto princípio organizador da vida, não é? Para o funcionamento. Exatamente. Muito bem.
ainda há pouco o Francisco falou, não é? Aqui associou o mindfulness ao stress, portanto, e o aproveitamento que a ciência faz, o mindfulness, precisamente para combater o stress, e que é de facto uma das, enfim, um dos sintomas que acaba por estar muito presente nas sociedades ocidentais, que são altamente potenciadoras de vidas muito estressantes, na forma como está organizado, e há cada vez uma maior atenção para as questões de saúde mental, mas talvez ainda um grande desconhecimento, não é? As pessoas falam muito do stress, da ansiedade, desta ou daquela doença, mas o conhecimento que se tem dela provavelmente não é o suficiente, obviamente do ponto de vista de um leigo, mas o suficiente para perceber onde é que está a passar do limite e onde é que é necessário fazer uma intervenção e pedir auxílio, ok? Então eu gostaria que nos ajudasse aqui a compreender, não é? Porque o stress existe, mas existem vários níveis de stress, e em que medida é que nós podemos ser alertados, ou em que ponto em que alto é melhor dar atenção a este aspecto, porque a minha vida está-me a sinalizar algo. Existem para já vários tipos de stress, certo? Certo, exatamente, pronto. Portanto, isto é uma das minhas atividades. Eu normalmente faço isto mais em meios corporativos, em que falo de gestão de stress e alta performance. Porque é tal coisa, a primeira coisa importante a saber é uma reorientação cognitiva. Nós não ver só o stress como uma coisa má também não é útil. Portanto, há vários tipos de stress, como disse, e os primeiros dois tipos, assim, muito facilmente, é o stress bom e o stress mau. Não é? Às vezes o stress é necessário para nos pôr em ação, e o stress é mau se está-nos a pôr em ação no momento em que não é preciso ação. Ok? E como é que nós distinguimos isso? Uma maneira muito simples é a duração do stress. Stress de curta duração, ou seja, algo que é menos do que um dia, e com a ressalva de que é possível dormir bem nesse dia, passando por aquele stress, em geral é muito bom para nós. Okay? Fazer uma coisa muito difícil, em que nos causa muito stress, mas depois passa e nós não nos interfere com a capacidade de dormir, isso normalmente torna-nos melhores, mais fortes, mais resilientes. Portanto, é realmente positivo. O stress de média duração, portanto, algo que dure meses, imagina um projeto no trabalho, não é? Que às vezes pode durar meses, e a pessoa tem que estar ali a dar o litro durante aqueles meses. Esse stress já começa a ter necessidade de ser ativamente gerido. Okay? Começa a ser necessário terem, não é? Organizados maneiras de ter a certeza que esse stress não passa do limiar de stress. O que é o limiar de stress? O limiar de stress é quando a performance deixa de aumentar proporcionalmente ao stress. Okay? Não sei se é mais fácil com gráficos, mas à medida que o stress aumenta, a nossa capacidade de fazer coisas também aumenta, porque é a nossa energia. Né? Uma maneira de pensar o stress é a energia de ativação. Estamos ativados para fazer qualquer coisa. Até um certo ponto isso melhora a nossa capacidade de fazer essa coisa. Mas há um ponto a partir do qual, que injetando mais stress, a performance começa a baixar. Começa a quebrar e a pessoa começa a cometer erros. Pronto. Cometer erros. Normalmente é o cometer erros. Exatamente, cometer erros. Mede-se a quantidade de erros que as pessoas fazem. E as pessoas começam a cometer mais erros. Portanto, neste stress de média duração, tem que haver mecanismos que estão colocados na vida da pessoa em que há alívios de stress regulares ou capacitação para acumular mais stress, que é outra maneira de usar aquele stress de curta duração. É possível ter mais resistência ao stress de média duração. E então, esse stress de médio prazo, se não for gerido, pode ser danoso, mas é passível de ser gerido. Depois há o stress de longa duração, que é 4 meses. Diz que é passível de ser gerido, ou seja, quando a pessoa toma consciência que
por exemplo, que está a ficar muito estressado, muito perturbado com uma determinada atividade, mas a sua performance, ou seja, não está a fazer as coisas bem, está a falhar, está a ser muito descuidado na atenção às outras pessoas que possam estar envolvidas no processo, aí o que é que recomenda assim que a pessoa faça, não é? No ideal, o melhor é sempre a prevenção. Ok. A prevenção é ter rotinas que protegem do stress, não é? Rotinas como, por exemplo, fazer exercício físico. Ok. A pessoa pode estar esgotada de um dia de trabalho e estressada com o dia de trabalho. A Filomena disse que gosta de kickboxing, ok? Por exemplo, imaginemos alguém como a Filomena, eu também gosto, pronto. Vai ali dar uns murros e uns pontapés no saco, dorme que nem um anjinho, o corpo libertou a adrenalina que acumulou durante o dia todo, ok? No dia a seguir está pronta para mais. Ok. Portanto, nunca chega a esse ponto que a Filomena passou. Para compensar, para equilibrar. Exatamente, para equilibrar. Portanto, um mecanismo de gestão, porque o mecanismo de gestão de stress, o mais eficaz é o desporto, ok? Não há questão de... Okay. Depois temos outros, meditação. Passeios na natureza. E o mais poderoso de todos, aliás, há um mais poderoso de todos, que é o que é usado para combater o stress de longa duração. O stress de longa duração é sempre mau. Quando é meses e anos, é sempre mau. E a maneira melhor de combater esse stress é passar tempo com pessoas de quem gostamos. Ok. Ok? Portanto, aquela coisa de estar no café à conversa é altamente eficaz a aliviar o stress. Ok. Com a ressalva de que tem que ser com pessoas de quem gostamos. Claro. Elas não precisam gostar de nós, mas nós precisamos gostar delas, ok? Algumas amigas minhas vão ouvir o podcast e deviam convidá-la para um jantar, para uma saída. Podes o risco ficar com. Ok. Muito Portanto, bem. isso é muito, muito, muito importante. Pode ser a família, podem ser os amigos, podem ser relações românticas, pessoas de quem gostamos. É muito importante e sem isso, não é? Aí é que nós ficamos mesmo todos a bater muito mal. Essa ligação. Isso é que é a nossa ligação do ser humano. Os nossos vínculos de afeto positivos, não é? Portanto, são fundamentais. O nosso animal, o animal que nós somos, é um animal social. A característica principal não é as garras, não é o veneno, não é a velocidade, não é a força, é o grupo. Nós somos perigosos porque nós em grupo, nada nos para, nem uma montanha sequer nos para hoje em dia. Não é? Nós conseguimos furar montanhas, portanto, em grupo. Um sozinho, coitadinho, para cavar uma montanha, pode fazer um buraco muito grande, cavar 80 anos todos os dias, um bocadinho, mas em grupo a montanha desaparece se for preciso hoje em dia, ok? Portanto, o poder do ser humano é realmente essa ligação e ao mesmo tempo que nos dá força, também nos renova. Portanto, essa parte de estar com os outros, especialmente aqueles que quem gostamos, e pronto, e tentar manter essas ligações ativas. É o maior escudo que podemos ter contra o stress na nossa vida. Isso é o que os dados da ciência falam sobre, digamos assim, medidas que possam ser tomadas ou estratégias para combater e contrariar o stress nos seus diferentes níveis, mas do ponto de vista do corpo, não é? O que a neurociência, não é? A visão da neurociência nos diz sobre o stress, não é? O que é que se vai passando depois ao nível do nosso organismo quando se passa de uma situação de stress, ou quando se chega a uma situação de stress crónico, por exemplo? Pronto, o que acontece no stress crónico pode muitas vezes desencadear as depressões, não é? Em que a energia vai-se toda embora. O stress podemos entender como uma energia muito ativa que tem que ser usada. Se for bem canalizada, as coisas correm bem. Se for bem dispersada, quando tem que ser dispersada, as coisas correm bem. Se for contida, é como um rio. Vamos aumentar o rio, depois rebenta tudo e depois fica sem nada, depois já não faz nada. Isso é um bocado a depressão, não é? Portanto, temos esses riscos de depressão. Se não chegar a esse ponto de depressão, às vezes isto também acontece ao mesmo tempo, temos a ansiedade, que está ali a um nível que nunca baixa daquele nível. Às vezes é preciso baixar um bocado o nível e nunca baixa. Então a pessoa está sempre
com uma ansiedade muito alta. A maneira de regular isso mais direta é a respiração. Portanto, práticas de respiração, desde os pranayamas do yoga, algumas metodologias mais científicas que agora existem, como o suspiro fisiológico, a respiração da coerência, que tem a ver com o batimento do coração, tudo o que bate o tónus do sistema nervoso simpático, okay? Tudo o que o nosso sistema nervoso tem, em teoria, 2 modos. O modo de fazer e o modo de descansar e recuperar. O modo de ação e o modo de recuperação, digamos assim. E o stress é necessário para o modo de ação. Mas temos que equilibrar sempre com o modo de recuperação. E muitas tarefas na nossa vida moderna até exigem um equilíbrio quase perfeito entre a ação e recuperação, porque temos que estar muito ativados, mas não nos podemos mexer muito. Okay? Trabalhos sentados que exigem muita energia. Exatamente. Ou seja, mental e psíquica e espiritual, mas o corpo não está a dar vazão. Isto requer agora, assim, surgiu, não é? Falamos de inteligência racional, não é? Inteligência emocional, também já se fala em inteligência espiritual. Eu penso que há que abrir agora o campo para a inteligência energética, ou seja, para uma gestão, isto surgiu completamente agora, para uma gestão energética, para uma gestão da nossa energia, não é? E aqui a propósito do stress, perceber que ele é, se estivermos a senti-lo, não é? Quando vamos para uma prova, um exame ou um encontro, há aquele nervosinho normal, não é? E ele ajuda-nos a estar mais, a preparar-nos antes de mais, não é? Ou termos mais foco, ou gerir qualquer situação, e é desejável que estejamos nesse estado, não, até para estarmos cuidadosos com o que estamos a fazer. Quando passa do nível, podemos tomar algumas ações, não é? Porque ele já nos leva para para situações que podemos falhar e podemos cometer erros, portanto a nossa performance começa a diminuir e é o momento em que podemos utilizar da nossa inteligência energética e, não é, ter essa atenção para a nossa qualidade energética, porque é ela que anima tudo, não é? Anima o nosso corpo físico e dá-nos as capacidades para... Portanto, aqui um capítulo que pode sempre ser explorado, uma área de, não é, a qualidade energética e inteligência energética do ponto de vista, não é, do funcionamento ótimo da pessoa, não é, do indivíduo. E é isso, portanto, aqui há uma combinação, então, ou um recurso no seu trabalho, na forma como apoia e assiste quem chega até ao Francisco, é a combinação da neurociência com as... Exatamente, com algumas práticas de sabedoria antigas, não é? Que está a falar de inteligência energética. Ora, os antigos, especialmente no Oriente, equacionavam respiração com energia. Quer aprender a gerir a sua energia, tem que aprender a respirar. Tem que respirar melhor, tem que compreender qual é a diferença entre inalar e exalar, o que é que isso faz à sua fisiologia. Se quer se ativar, ativa-se. Se aprender que quando a pessoa se quer ativar, consegue-se ativar, que quando se quer relaxar, consegue-se relaxar, e não deixar que seja o meio externo a definir isso. Okay? E, portanto, essa inteligência energética, essa gestão energética, vai necessariamente ter sempre passado pelo controle da respiração e por práticas de visualização, muitas vezes associadas a estas técnicas de respiração, seja o prana, o chi, ou i, okay? Dependendo da língua e da cultura em que estamos, é o sopro. Portanto, claro, sopro da vida, não é? Portanto, é aí que está. Exatamente. Porque justamente para se o nosso objetivo é regular a nossa ação no mundo, não é? A respiração está ali a fazer a ponte entre o nosso sistema nervoso voluntário e involuntário, portanto, o bater do coração. Não é possível controlar o bater do coração. Bom, os yogis discordam. Sim, senhor, é preciso treinar muito a respiração e passamos a conseguir acalmar ou não acalmar. Aliás, acho que esse foi o meu primeiro encontro com o yoga, uma memória muito antiga que eu tenho, de ver um senhor na televisão. Isto eu estava em casa, devia ter 6, 7, 8 anos, não sei precisar.
que justamente foi um programa da televisão português, que eu vi com a minha mãe, e que era um senhor que dizia que era do yoga, que conseguia baixar os batimentos cardíacos à vontade dele. E isso nos anos 80, 90, não pode ser, o coração é sistema nervoso autónomo, bate sozinho, o coração é que manda, não é possível abrandar o coração só por si. Então lá o senhor pôs a fazer aquilo ali ao vivo em frente e de facto abrandou. Então a primeira coisa que eu fiz quando fui para a cama, quando era hora de dormir, foi tentar abrandar o meu coração. E durante muito tempo era assim que eu me adormeci. Ali a querer. E é uma boa técnica, que é ouvir o coração, é uma boa técnica para adormecer. Sim. Que é ouvir o coração, o nosso próprio batimento do coração, e ver se é possível ir mais devagarinho. E vamos reparando que a nossa respiração também vai ficando mais devagar, à medida que passamos a prestar esta tal atenção, como nós falamos no Mindfulness, a estar realmente presente com o que está a acontecer, as coisas começam a se transformar automagicamente. Ok. Eu penso que só ouvir o coração, se eu tiver a capacidade de ouvir o seu coração, só isso já é motivo para celebrar e começar a bater palmas, porque já consegui um estado de atenção plena e de perceber as sensações do corpo, nomeadamente o batimento cardíaco, que eu diria que é o mais fácil de todos os outros, claro. A corrente sanguínea, o fluxo sanguíneo, etc. Mas, de facto, é uma proposta interessante, não é? Para quem pratica, tentar fazer esse exercício de regular os ritmos cardíacos, os batimentos cardíacos. E agora que estamos a falar de quantidade de células nervosas, é que foi surpreendente. Talvez tenha sido essa a descoberta de ter um número muito superior àquele que se imaginava comparando com o cérebro. Pensar em separações de tanques, em que o centro do sistema nervoso é o cérebro. Mas na realidade é um campo, não é? Portanto, o corpo todo é todo transmissor e receptor ao mesmo tempo. Portanto, é uma coisa difusa, distribuída. Há, de facto, uns veios, não é? De condução, não é? Portanto, o sistema nervoso, os vários nervos, o sistema nervoso central, que é o cérebro, em português, é a medula espinal, espinal medula. Mas, de facto, a atividade em si, isso é o suporte físico, a atividade em si é em campo. Portanto, está tudo a receber e a mandar. E, portanto, eu não sei se está a receber alguma coisa em particular do coração, mas outra parte do corpo que surpreendeu também pela quantidade de neurónios e de informação a ser processada recentemente e que tem tido muita atenção é o sistema digestivo, que é o sistema entérico. Portanto, que percebeu-se que há o nível de comunicação entre este sistema e o cérebro e todos os outros sistemas é muito mais complexo do que podíamos ter imaginado inicialmente. Okay? Portanto, vai-se descobrindo as coisas. Ok. Ou seja, ter um coração também saudável neste sentido, um coração que está a vibrar emoções positivas. É fundamental. Também traz saúde e lá está, ainda há pouco falou da qualidade das relações, dos vínculos de afeto que trazem saúde, não é? E podem contrariar até situações menos positivas que possam estar a ser vivenciadas numa outra área, que tem essa função protetora. E uma das áreas de especialidade do Francisco tem que ver com a área dos relacionamentos íntimo-afetivos ou românticos, ou também questões relacionadas com comportamentos e hábitos sexuais. Portanto, foi uma área de especialização de estudo. Foi. Ok. O que eu gostaria de perguntar, e fazendo aqui o gancho, era efetivamente que descobertas é que vieram até si nessa área de investigação, nessas investigações que fez sobre estes temas. Okay. Portanto, eu cheguei a estes temas, vem um bocado da biologia, porque eu quando vou para o doutoramento, o meu fascínio era com a evolução das espécies, ok? Como é que é possível esta complexidade de sistemas tão grandes, quais são os mecanismos, como é que os genes são organizados, os mesmos genes de maneiras diferentes, de animais diferentes, não é?
E pronto, esse é todo o meu fascínio antes e que me vou para o doutoramento. E que eu explorei durante o doutoramento. Digo, lá está, e quando estava no doutoramento também tive um input enorme de experiências de vida, de campos, não é? Com grande sincronismo. Exatamente. Foi assim ali, pronto, foi a minha altura de me tornar adulto e ver várias perspectivas diferentes ao mesmo tempo, ou encontrar várias perspectivas diferentes ao mesmo tempo, e que a vida nos organismos sexuados depende inteiramente de um momento. Não é? É aquele momento em que dois animais se encontram para produzir mais animais, que é o sexo. Okay? Portanto, a evolução está toda feita para garantir que esse momento tem que acontecer. É a coisa mais importante. Se isso não acontecer, é morte. E não é morte do indivíduo, é morte da vida mesmo. A vida para. Portanto, na criação, no cosmos, ou o que seja que nos traz para cá, está tudo feito para que isso tenha que acontecer. Portanto, isso torna-se a coisa mais sagrada, mais mágica, mais importante, literalmente, da vida. É a criação. Exatamente, a criação. E então comecei a tentar explorar também, ainda nas neurociências por aí, portanto, fiz investigação que tem a ver com questões hormonais e como é que é a regulação, se é igual nos animais de sexo masculino, neste caso eram mamíferos de sexo masculino ou sexo feminino, se a organização do cérebro em relação aos sistemas hormonais é igual ou diferente, explicar era diferente, porque de facto os papéis são diferentes, senão não havia necessidade de haver dois, se fosse de igual não era preciso duas formas, dois tipos, o que se queira chamar. E portanto foi por aí. Ao mesmo tempo, na minha vida pessoal, mais uma vez, Califórnia, yoga, muitas perspectivas de yoga também diferentes, algumas práticas mais esotéricas, também entrei em contacto com algumas práticas tântricas. E a partir daí fui sempre também explorando um bocado mais, não é? Educando-me através de livros e alguns seminários e contactos, em que aprofundei essa área também, no sentido de encontrar uma maneira de tornar esse encontro, que é tão importante, mas que ao mesmo tempo só funciona se for tomado levemente. Não é? Portanto, é a criação cósmica, mas não pode ser a sério, porque se a pessoa levar aquilo a sério, aquilo não funciona. Portanto, há aqui um paradoxo que me fascina, não é? Porque quanto mais importante é a coisa, menos a sério nós temos que levar. Quanto menos séria parece ser a coisa, mais importante nós temos que tomar atenção. Parece que há aqui uma piada cósmica, se quiser, assim, a brincar connosco. E pronto, e reparei que tinha alguma facilidade em navegar isso e em falar sobre isso. E quando as pessoas me pediam ajuda, elas de facto viam melhorias nesses campos, e portanto também comecei a ajudar pessoas que até mim, primeiro, não é, dentro do meu círculo de amigos, e depois eventualmente também profissionalmente, e ainda é uma formação que para mim está em contínuo, que eventualmente gostaria de chegar ao ponto de poder fazer terapia de casais, mas entretanto tive que suspender os meus estudos, não é? Porque os momentos de criação às vezes têm resultados. E portanto, não é? Tenho 2 filhos pequeninos, portanto ainda são toda uma idade em que precisam de muita presença paterna, e quer dizer, não precisa sempre, mas agora são muito pequeninos. Tive que suspender os meus estudos, portanto eu estava a estudar mais no sentido de trilhar esse caminho também um bocado com outro embasamento. Mas sim, também é uma... Ok. Então, extraindo assim essa revelação que teve, vai encontrar-se com aquilo que é muitas vezes sugerido como confiar, o soltar, não é? Portanto, não termos as nossas expectativas, não é? Exatamente.
ali sempre a condicionar que seja um determinado resultado ou que seja de uma determinada forma. Portanto, é deixar realmente ir no flow, no que se toca a relacionamentos e contactos, pronto, nesse âmbito, porque serão melhor sucedidos. Sem dúvida. E uma coisa que ajuda muito também é, novamente, é o prestar atenção. Tentar ver o que está lá e não o que nós queremos que lá esteja. Ou seja, voltar àquela coisa. Nos dizem, ouvir realmente, ouvir ativamente, estar presente com a pessoa, muda sempre a qualidade da experiência. Esta capacidade de uma atenção profunda vai mudar a qualidade da experiência. Um toque que pode ser uma coisa que a pessoa quase não sente, pode se transformar na coisa mais orgásmica, porque estão as duas pessoas sincronizadas a prestar realmente atenção só àquele toque e a mais nada que esteja na cabeça delas, nem medos, nem receios. Okay? Claro, portanto, pode compreender que se as pessoas conseguirem cada vez estar mais presentes, não é, nesse tipo de energia, as coisas começam a ficar... Exato. Despojados de si mesmos e entregue à experiência. Exato, e tentar, não é, recriar aquela coisa da unidade, deixar de ser dois, não é? Muito bem, uma excelente descoberta que leva, obviamente, para muitas reflexões, para um campo muito subjetivo também, mas é sempre bom estes insights que nos deixam realmente levar para questões muito profundas, e que tem que ver também com, obviamente, a via de consciência em que cada um está num determinado momento da sua vida. Muito bem, então, Francisco, está a ser deliciosa esta conversa, é assim uma dança entre todas estas dimensões muito intrigantes, não é? Do cérebro, do corpo, da mente, e eu gostaria de atirar agora assim... também estar nesta conversa à consciência, não é? Pronto, obviamente que o debate sobre a consciência ele é muito vasto, aliás, algumas tradições filosóficas nem falam no singular, portanto é no plural, existem várias consciências, mas o que eu gostaria de perguntar ao Francisco é, tendo em conta a sua formação, não é? O seu background científico e a sua experiência espiritualista também, portanto está sempre aqui no in-between entre dois mundos. É uma linha. Situações que muitas pessoas vivem, não é? Não pertence totalmente ali, nem pertence totalmente aqui, como é que eu combino isto tudo para ser eu mesmo e ser autêntico e ser feliz? É um processo em si também com a sua com as suas complexidades. Mas o que eu gostaria de perguntar era ao Francisco Esteves, como é que entende a consciência? Como é que entende? Esse cara não entende. Esse cara não entende. Do que é que não entende da consciência? Também pode perguntar desta forma. E gostaria de entender. Portanto, da consciência é saber... eu volto sempre à mesma coisa, é a experiência, não é? É saber que estamos a ter uma experiência. É ter quase um observador cá dentro. Que é uma coisa mais profunda do que o ator. Okay? Portanto, nós somos o ator, mas o ator abaixo, ou dentro, acima, não sei como queira entender, há também um observador. Sim. E eles estão muito ligados. Quando o observador não está presente, o ator parece que não está, que está a fazer tudo mal, corre tudo mal, faz tudo mal, está nos ensaios, digamos. Ok. E quando o observador está presente, parece que o transforma e as coisas começam a correr muito bem. Portanto, as linhas estão na altura certa, não se esquece das palavras, está inspiradíssimo, as piruetas caem todas no sítio certo. Tem uma presença de espírito, há ali uma... um saber que as coisas estão a acontecer. E eu acho que se calhar a consciência é isso.
para mim, neste momento, não é? Com essas palavras todas, é conseguir ter o ator e o observador, os dois ao mesmo tempo, sentir que estão cá os dois ao mesmo tempo. Ok. Não sei se faz algum sentido. Consciência para si, então, será uma questão de integridade, de alinhamento. Sim, de alinhamento, mas uma integridade não no sentido moral, mais profundo ainda. Sim, integridade no sentido do ser, portanto, um alinhamento total, nos seus vários, digamos assim, as suas várias dimensões, estava a falar, sim, eu acho que integridade do ser, não em questões ético-morais, claro. Sim, claro, sim, exatamente, isso. Portanto, um alinhamento, acho que a palavra é essa, e é um alinhamento quase transcendente, em que estamos alinhados com tudo, não é só connosco, mas também com os outros, com as estrelas, com os mares, com as luas, com as árvores, com o vento, não é? Porque tudo o que nós conseguimos perceber passa a fazer parte de nós e vice-versa. É uma coisa esquisita, não? Eu, de facto, eu não entendo, Filomena. Tem mais 20 ou 30 anos, depois voltamos a falar. Ok, tudo bem, mas o que está a falar sugere uma consciência cósmica, não é? De certa maneira, não é? Sim. Essa percepção que caiu a ficha na altura lá atrás em que estava na Califórnia e naquela aula de yoga em que teve essa experiência do todo, não é? Ou seja, ao vivenciar o todo dentro de si, acaba por estar a vivenciar o todo na ligação com o cosmos. Será isto? O cosmos, ou seja, no ambiente mais próximo e por aí. Ou seja, é uma... é uma leitura, é um entendimento de consciência, diria, interessante e, de certa forma, avançado. Obrigada pela, pela partilha desta vertente, porque, naturalmente, a neurociência vai explorando cada vez mais e, ao aproximar da ciência, percebe-se isto, não é? Para entender estas questões que são transcendentes e que têm sido atribuído a mistérios que a nossa mente racional não consegue alcançar. A ciência, eu penso que tem havido um certo ativismo, no sentido de levar para a experimentação e trazer alguma compreensão para entendermos, mas obviamente é sempre um campo de subjetividade e de experiência acima de tudo. Exatamente, porque essa é que é a palavra-chave da consciência, que é subjetividade, é ser capaz da subjetividade. Capacidade para a subjetividade é a consciência. Ok. Muito. Exato, ok, vou ficar por aqui, é que eu gostei. Portanto, é isso. É muito. É esta capacidade para a subjetividade, exatamente. Ok, muito, muito profundo. É assim, é uma dança, estas conversas também levam-nos um pouco para estas reflexões. A conversa está a ser verdadeiramente iluminada, sem pretensões, como é óbvio, mas estão a surgir coisas novas enquanto estamos a conversar, portanto há aqui um espaço de criatividade grande a circular, o que é muito bom. Francisco, o que é que eu lhe gostaria de perguntar mais, assim que estamos a caminhar para fim desta conversa, que parece, pronto, começou ainda agora. É o flow, isso é o estado do flow, não é? O estado do flow, exatamente. Pronto, já passámos aqui por alguns temas, trazer a visão do stress, a visão da neurociência do stress, o poder transformador do mindfulness e a incrível conexão que permite entre o nosso corpo e a nossa mente. Falámos da consciência. Francisco, o que é que eu gostaria de perguntar mais? Onde é que entra aqui, com toda essa sua bagagem, não é, de experiência e conhecimento, o life coach? E que apoios é que pode realmente oferecer para quem esteja com qualquer situação e quais são as situações que dentro da sua área serão aquelas que portanto, o que eu faço é mais, portanto, é life coach, eu também chamo coaching de bem-estar. Portanto, falámos há pouco daquele stress de média duração, de como planear e como gerir esse stress de média duração. A metodologia de coaching, normalmente, claro que cada pessoa vai fazer as coisas de maneira relativamente diferente, nos clientes individuais, mas normalmente são duas trilhas que eu escolho, dependendo depois
numa sessão ou duas introdutória com a pessoa, que é ou escolha a trilha do mindfulness, puro e duro. Para algumas pessoas é o indicado, para outras escolho mais um coaching baseado na técnica do professor Mário Simões da Mabris Oliveira, que é um coaching mais baseado em psicologia positiva, okay? Que junta também estados elevados da consciência, e portanto normalmente são essas duas trilhas. E isso vai depender da pessoa que se apresenta perante mim naquele momento, do que é que aquela pessoa quer fazer. Okay? E eu tento oferecer estas ofertas e dar a minha sugestão sobre a qual é que eu acho mais indicada. E fazendo isto, muitas vezes é um processo sempre curto, portanto eu nunca faço no meu coaching, nunca é de longa duração, é um processo curto de 3, 4 meses. Quando se estende mais é porque a pessoa não está a fazer o trabalho, e às vezes eu tenho que parar porque, olha, o que é que você está a gastar dinheiro? Eu estou a gastar tempo, você não está a fazer a sua parte. Claro, não adianta. Funciona. Portanto, e é isso. Para empresas, faço mais dedicado à gestão de stress, inteligência emocional, literacia emocional, para o local de trabalho. E essas são as minhas ofertas. Como é que eu cheguei até isto? Eu entrei em burnout a certa altura, durante a minha carreira académica, científica, e através desse burnout encontrei a doutora Mabris Oliveira e o professor Mário Simões e essa equipa toda, e depois juntei-me a eles e agora aqui estou. Pronto, experimentou então já o próprio método que aplica, que aborda junto, do ponto de vista terapêutico, falar ou de coaching. E depois sempre o meu cunho pessoal, não é? Portanto, claro. Fiz sempre as ferramentas de neurociência. Até porque tem toda essa comprovação, não é? De quais os resultados e contacto com os estudos, que foi uma coisa que não falámos aqui, não é? Mas a prática da meditação, e há muitos estudos que são feitos, a constatar que o cérebro altera automaticamente. Muda. Isso é um conceito muito, muito importante que toda a gente devia saber, e se calhar não está suficientemente difundida esta mensagem, e pronto, e aqui é importante reforçar, é que o cérebro é plástico. E quando se diz que o cérebro é plástico, não quer dizer que é feito de plástico, quer dizer que é moldável. Moldável, transforma. O cérebro transforma-se tanto como os músculos se transformam. Se aumentarmos a carga, o músculo muda. O cérebro é igual. Se fizermos coisas diferentes, o cérebro fica diferente. Claro. E isso é boas e más notícias, ao mesmo tempo. Sim. Porque há o perigo dos nossos cérebros definharem, não é? Porque não estamos a dar os estímulos adequados, nomeadamente em termos de movimento, atividade social verdadeira, não de ecrãs. Claro. Não é de ecrãs que eu queria dizer, mas de social media, que não é interação mesmo, que é um fast food, a interação social, não é salutar. Mas, e portanto o nosso cérebro vai ficando cada vez mais fraquinho também. Por outro lado, também sabemos que se o nosso cérebro está fraquinho, se nós começarmos a fazer as outras coisas, ele volta a ficar bom. Portanto, a mensagem é de esperança realmente, porque esta plasticidade neural, que é o que se chama a capacidade que os neurónios têm de mudar as suas ligações, é realmente poderosa no ser humano. E vamos sempre a tempo. Okay? Vamos sempre a tempo de melhorar um bocadinho, e um bocadinho, eu normalmente digo que é preciso alguma sorte, muito esforço e um bocadinho de orientação. Não é? Alguém que nos diga mais ou menos por onde e que indique a pessoa. Depois a pessoa que tem que percorrer, mas às vezes é preciso um bocadinho de orientação. E isso é o que eu tento fazer, dar alguma orientação, partilhar algumas ferramentas que a pessoa pode utilizar, e depois a afinidade da pessoa vai para uma ou outra ferramenta, e depois cada pessoa vai utilizando a ferramenta que acha adequada para si, e exploramos juntos, e quando uma não funciona eu introduzo outra, e até a pessoa, ok, já consigo andar sozinho, não é preciso mais assistência. O trabalho está feito. Ok, ou seja, não há dependências, há realmente aqui empoderamento. Um apoio no sentido de reabilitar a pessoa e levá-la para um estado funcional. Ou de performance aumentada, às vezes a pessoa exatamente, está tudo bem, mas quer ir para o nível seguinte,
E então aí há todo esse trabalho de coaching para ajudar e com ferramentas muito próprias para atingir esses metas e objetivos que a pessoa traça, não é? E que em conjunto consigo avaliam se faz sentido também. A pessoa traz a ideia, nós refinamos a ideia e depois vamos à busca dela. Ok, fantástico. Francisco, considerações finais, assim, algo que também queira deixar aqui a quem nos ouve agora ou no futuro? Bom, há duas ideias principais, eu acho. Pegando já nesta última que nós falámos da plasticidade, é uma delas, que não damos a devida atenção, mas é realmente importante. Portanto, a pessoa pode sempre mudar. Okay? As coisas estão mal, a pessoa pode sempre mudar. Há quem não acredite no livre-arbítrio, mas eu ainda acredito. Não, claro, são as nossas decisões, na realidade. Mas há muitas condicionantes. Mas é sempre, eu acredito, que a qualquer altura da vida, em qualquer estágio profissional, é sempre possível arriscar. E há um preço quando se arrisca, não é? O risco. É na palavra, e há sempre o risco. E o apetite para o risco é diminuindo com a idade, certo? Mas a capacidade para isso está lá sempre. Pode haver menos vontade de arriscar, mas a nossa capacidade nunca muda. Quando diz o preço, são desafios. É o risco. Não é? O risco, quando se começa a mudar as coisas mudam. E às vezes a pessoa pensa que quer uma coisa. E afinal aquilo não lhe serve. Serve, mas não serve aos outros que estão à volta dela e começa a incomodar os outros porque passou a fazer as coisas como ela quer e não como os outros querem que ela faça. Às vezes há situações inesperadas. Mas eu acredito que esta vida é só uma. Temos que espremê-la e andar meio zombies é triste. Portanto, a primeira ideia é essa. A plasticidade está sempre em nós, é sempre possível mudar. A segunda é aquela ideia do animal social, que é no relacionamento com os outros seres humanos, que nós realmente estamos no nosso melhor. Portanto, a maneira como tratamos os outros todos os dias, todas as pessoas com quem nos cruzamos, às vezes um sorriso ou uma palavra mais macia quando pedimos o café de manhã, ou uma piada parva, ou uma pessoa resingona, pode mudar a vida de uma pessoa, às vezes muito literalmente. Okay? Está num período muito negro, houve uma piada muito estúpida e desmancha-se a rir que até chora. Uma pessoa não consegue chorar normalmente, ok? Pode ter muito, muito valor. Pronto, é isso. É a conexão entre as pessoas, a ligação entre as pessoas, tentar tratar-nos a nós primeiro bem, e se nos conseguirmos tratar a nós bem, realmente tentar tratar todos os outros também bem. Ou no melhor que for possível, claro. Com limites, defendendo o que nós achamos que é importante, sem abdicar disso, mas dentro do possível, eu acho que isso é mais importante, é a mensagem. Ok, muito obrigada aqui por por estas mensagens e estes encorajamentos importantíssimos. É sempre bom ouvir e podemos ouvir repetidamente porque só nos faz bem, naturalmente. E então, faz-nos muito bem, é isso. É que depois o retorno é imenso. Exato. E então, Francisco, e quem o quiser encontrar, como é que pode chegar até si? Modus Felicitas, MODUS Felicitas, nas redes sociais, ou o meu e-mail também é página da web, é tudo Modus Felicitas, e podem chegar até mim através desses canais. Depois, se quiser partilhar o link da minha página nos comentários, será na bio. Ou Instagram também, mandar mensagem, qualquer canal serve. Ok, eu colocarei a informação na bio. E Francisco, muito obrigada. Foi deliciosa esta conversa. Muito obrigada. Espero que quem nos ouve também tenha despertado a curiosidade sobre todos estes temas e da importância que eles têm, cada vez mais estarmos atentos e termos algum conhecimento para que possamos organizar a nossa vida da melhor forma possível para que sejamos felizes e estejamos capacitados nas nossas
nos nossos trabalhos, na nossa relação com os outros, lembrar, não é? Pequenos passos, mas consistentes todos os dias podem fazer grandes mudanças, como quem desejar entrar aqui, enverdar pelas práticas mindfulness ou de meditação. Se gostaram deste episódio, por favor, sinalizem com o vosso mais sincero like, porque é a forma do YouTube de saber que estes conteúdos têm relevância e fazer com que o alcance seja cada vez maior. Francisco, para nós aqui será um até breve. Talvez de voltar a tê-lo aqui, não é? Mais à frente. Foi muito delicioso e há... obviamente, oportunidades de estender ainda mais para outros temas. A neurociência tem um contributo muito valioso cada vez mais para nos compreendermos melhor. E, portanto, despedimos de todos vós. É um até já aqui no The Talk and Talk Zone. Eu despeço-me com muito amor incondicional para todos e até breve aqui no The Talk and Talk Zone. Adeus.